Fala, galerinha da segunda série, todo mundo bem? Saudade da aula de literatura, né, minha filha? Tenho certeza disso. Você devia estar achando que eu estava esquecendo desse ícone, né? Não, jamais. Então, a aulinha de hoje eu separei exatamente pra gente falar sobre o ícone da nossa literatura brasileira. E eu garanto a você que não é somente da literatura brasileira não, viu? Esse queridão aí fez história mundialmente. A gente tá falando então de Joaquim Maria Machado de Assis. É isso mesmo. Hoje a nossa aula vai ser especialmente para esse cara. Eu quero te mostrar exatamente a importância, por que ele é tão famoso, tão conhecido, né? É um homem atemporal, ou seja, em qualquer momento da história que a gente for parar para estudá-lo, ele vai estar sendo vivificado. A gente está falando então hoje de um homem impecável. As suas produções, a gente tá falando de um cara que não sai do mundo dos vestibulares. Por quê? Porque as provas adoram cobrá-lo. Então eu quero te mostrar como é que caem as questões, acima de tudo, como ele é cobrado, pontos específicos, porque em vários momentos, tanto em sala de aula como aqui nos vídeos, eu citei para você que o Machado de Assis, ele estava inserido tanto numa parte do romantismo como do realismo. Então eu tenho certeza que você já devia estar se perguntando, meu Deus, como assim? O homem fez parte de dois períodos literários e dois períodos fortes, né, pesados e tudo mais. Como é que ele conseguiu? Ele é um ícone, meu amor. Isso aí é uma criatura que tem que ser santificada. Gente, esse homem é maravilhoso. A questão das obras, ele tem obras-primas, entendeu? Então, primeira coisa que eu te peço, pega as suas anotações, vamos lá, marca texto, canetas coloridas, seus cadernos, pega tudo, amigo, que hoje a gente precisa de muita concentração. A aula, uma das mais importantes para a sua vida, hein? Gostaria de dizer também que eu adorei os comentários, adorei a galera que postou sobre os mapas mentais que tá fazendo. Muito bom, vocês são incríveis, viu? Por isso que eu tô morrendo de saudade de vocês. Vamos lá? Preparados? Primeira coisa que eu vou te mostrar é como é que era esse realismo machadiano, certo? Então, assim, embora seja realista, Machado de Assis explorou pressupostos mais pro lado estético da coisa, ok? Seu realismo se configura na abordagem de situações que guardam estreita relação com a realidade. Como assim? Eu quero te apresentar um homem em que todas as produções que o Machado de Assis fez tinham um motivo muito maior. Então, assim, ele adorava explorar o campo da realidade, mesmo dentro do romantismo, porque eu vou te mostrar traços realistas e traços do próprio romantismo, só que mesmo dentro do romantismo, ele já trabalhava com uma visão realista. Então, assim, o cara tinha um pé que literalmente ele era à frente do seu tempo, tá bom? Então, a maneira, entretanto, como abordava, né, essa estrutura foge um pouquinho dessas características realistas, naturalistas do que a gente está acostumado. Então, ele, nas suas produções, ele gostava de explorar um campo novo, né? E ele sabia do poder que tinha em mãos, ele sabia do quão o espaço dele socialmente era grandioso, certo? Então, olha só, Machado de Assis, então, ele faz várias inovações estruturais que, em alguns casos, chegam a antecipar até características modernistas. Meu Deus, velho, para pensar um pouquinho. A gente tá falando de um homem, século XVIII, XIX, isso mesmo, século XVIII, XIX, e a gente tá falando do modernismo aqui, ó, bem aqui, século XX. Então começa a pensar um pouquinho que as produções do cara são incríveis, a ponto de ser uma antecipação de traços até mesmo do modernismo. Amigo, isso é forte, viu? E aí, continuando, gente, qualquer coisa você para o vídeo, vai voltando com calma e fazendo suas anotações, mas não deixa passar nada de importante, hein? Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente já conversou sobre essa obra em sala. Pra quem não lembra, Memórias Póstumas chocou a sociedade. Por quê? Porque é uma obra-prima produzida por Machado de Assis em que ele literalmente coloca como um narrador um defunto. Exatamente. O cara morreu e ele tá recontando a sua história.
Isso, olha o tipo de narrador que ele insere pra história. Olha aqui, ó, Dom Casmurro. Lembra Dom Casmurro, Capitu, Bentinho, traiu, não traiu? O narrador quer provar a culpabilidade da esposa através de argumentos da natureza subjetiva. O que isso quer dizer? Eu tô colocando pra você aí as duas obras mais conhecidas, mais que a galera adora debater a respeito, e assim, o suprassumo, meu amigo, é Dom Casmurro. Por quê? Várias pessoas produzem teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado em cima da ideia dessa traição, desse pensamento psicológico. A gente está falando de uma obra que em nenhum momento te garante essa traição. Ele dá indícios, ele dá traços e ele te dá o livre-arbítrio da escolha se essa mulher traiu ou não traiu o marido. E acima de tudo, é uma história magnífica. Galera que não leu, procura, aproveita esse seu tempo livre. Você tem disponível aí na internet, em vários sites confiáveis. E aí eu continuo em contos, porque Machado de Assis não produziu apenas livros, ele também adorava produzir contos e também eram famosos. Então tudo que esse homem criava, produzia e tudo mais, ficava famoso. E aí em contos como Uns Braços e Missa do Galo é super famoso. A temática é intensamente psicológica, então é um traço que o cara já gostava de fazer, de produzir em cima do nosso psicológico, de como isso iria influenciar e trabalhar aqui, ó, no leitor. Então, por que toda a trama está centrada nessas sensações interiores dos personagens? Cara, cada personagem tinha uma função muito bárbara quando a gente para pra analisar, né, todos os pontos principais. Vamos passando. As duas fases machadianas. Então eu vou te mostrar agora dentro do romantismo e dentro do próprio realismo. Show? Vamos lá! A produção romanesca, né, de Machado de Assis, de acordo com a crítica, é dividida em duas fases, uma romântica e a outra realista. Nessa fase romântica, então, destacam-se romances como A Mão e a Luva, super famosa, gente, super famosa, queridinha em vários vestibulares Brasil afora, Helena, Ressurreição, Yaya Garcia, alguns contos, Miss Dolar. Então a gente continua. A chamada fase realista, a mais substancial, né, de sua produção, engloba romances e contos em que se destacam, então eu citei para você num primeiro momento, todos os que foram mais importantes, né, do campo do romantismo, ok? Agora eu vou citar para você do campo do realismo, show? Então você tem lá Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó, e Memorial de Aires, romances e os contos. Gente, O Alienista, coloque isso na sua anotaçãozinha. Você precisa fazer a leitura do Alienista, não tem como a gente finalizar o ano sem você ter, pelo menos, pesquisado a respeito dessa obra-prima do cara, viu? A Cartomante, Uns Braços, O Enfermeiro e Missa do Galo. Estou colocando para você as obras mais importantes dentro de cada fase do cara, ok? Então fique à vontade, meu amigo, pesquise a respeito, assista outras videoaulas que falam exatamente a respeito desse entrelaçamento do Machado de Assis com a literatura e, acima de tudo, sobre essas obras que ele produziu. Show? Então a fase romântica, nós temos aí os romances da fase, né, dessa fase em si, apresentam ainda um enredo, ou seja, uma história com estrutura de folhetim. Tenta lembrar o que é a questão da literatura de folhetim, do romantismo, ok? Em que a trama parece ser o elemento fundamental, a exemplo do que acontecia com o romance propriamente dito como romântico. A temática do amor platônico. Gente, a gente tá dentro do romantismo, a gente tá falando sobre uma fase romântica. Então, a temática do amor platônico, calcada em torno de dois personagens, desaparece nos romances dessa primeira fase do Machado de Assis. Então, algo que era muito comum pros poetas, né, pros autores românticos, isso não acontecia com Machado de Assis. Então, ocorrendo
insinuado triângulo amoroso, o cara colocava outra pessoa na história. Pra ele era muito bobinho a gente trabalhar, então, com duas personagens que se amavam, então ele trabalhava com um triângulo amoroso. Olha isso! Que será elemento fundamental na fase realista do autor. Então, nessa primeira fase, né, do romantismo, ele já trazia traços do que seria, então, pro próprio realismo a ser dito, ok? Também o chamado final feliz, todo mundo conhece, né? Finalzinho feliz de história romântica. Tão caro, né, assim, aos próprios românticos, em suas obras, ou seja, nas obras do Machado de Assis, isso desaparece, dando lugar, então, a um desfecho em que as personagens não conseguem resolver satisfatoriamente os próprios conflitos sentimentais. Cara, diz aí pra mim se esse cara não tinha uma intenção primordial de chocar a própria sociedade. Sintetizando, né, as características dessa primeira fase, literalmente, você tinha lá os romances dessa fase, ainda não possuíam uma densidade psicológica, ainda não, calma. Os personagens ainda não são complexos. Os romances ainda possuem uma estrutura de folhetim. O enredo é estruturado em torno de uma história de amor, né? Se bem que não seja algo platônico, mas você tinha esse tópico, sim. Os personagens já agem... Gente, essa parte anota. Já agem por interesse... Aqui, ó. Interesse amoroso. Inclusive, o amor já é materialista. O próprio sentimento em si. Nos desfechos dessas narrativas, observa-se um ponto meio que pessimista das coisas, ok? Então, eu quero que você pare para analisar um pouquinho, nesse primeiro momento, traços do cara dentro, então, de uma estrutura romântica. Mesmo sendo dentro de uma estrutura romântica, ele já tinha traços realistas. Então, vamos lá. As obras, né, dessa segunda fase dele. Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó. Nestas obras, então, Machado de Assis ele inova na própria linguagem, assim como na própria estrutura, né? Tornando um precursor do modernismo. Isso é muito forte, meu amigo. Então, o que ele adorava inserir nessas obras? Diálogo com o leitor, diálogo com o leitor. Ele literalmente produzia, ele te inseria na história. Gente, ele trabalhava tão bem a história como um todo, que tem momentos que se você não parar e dar um alô pra você, você acha que você tá dentro da história como um todo, de tão detalhado que ele vem citando, né? A questão... de ir dissertando, comentando, descrevendo cada ato, certo? Então vamos lá. Machado insere o leitor na própria narrativa, ok? Com o objetivo, então, de torná-lo cúmplice. Você é cúmplice. E ao mesmo tempo de ironizá-lo, debochar mesmo do próprio leitor e das conclusões que ele vai tirando. No diálogo com o leitor, o narrador, né, metalinguisticamente estabelece uma teoria da narrativa, constituindo-se, pois, numa inovação para a época. Gente, ele está trabalhando com algo que ele quer jogar com você leitor. Ele quer trabalhar o teu psicológico na própria obra do cara. O narrador intruso, então, trabalhando a questão da própria ambiguidade, do foco, ambiguidade, vários sentidos. Isso ele trabalhou muito bem aonde? No próprio texto lá do livro Dom Casmurro, certo? Essa ambiguidade, ele te dá deixas, mas ele não te afirma o que aconteceu, o que está acontecendo, ok? Então o narrador onisciente do romance realista, com Machado, ele penetra na própria narrativa, ele adentra esse mundão. Embora suas narrativas, né, eles possuam um narrador, percebe-se a presença de várias vozes da narrativa que provocam uma polifonia. Então você tem literalmente várias pessoas dialogando, mas num sentido que é muito abrangente, vai além do que é ser um narrador da própria história. Você percebeu que aqui do lado eu coloquei pra você o traço e coloquei do lado vários trechos que são tirados das próprias obras do Machado de Assis, tá bom? Então, olha só, essa introspecção, e grifa isso daí, amiguinho.
psicologismo. Ele amava essa análise, né, do psicológico humano, das personagens. Então, a Machado interessa muito mais sondar a alma humana. O cara queria trabalhar com a questão, tá aqui, ó, da nossa alma dentro da história. Entender seus comportamentos interiores do que as suas próprias ações. São as chamadas narrativas interiorizadas, ou seja, a análise que vem de dentro do próprio personagem. Esse recurso machadiano antecipa as narrativas do século XX. Então é um cara temporal, literalmente, bizarro aí na inteligência. Uma linguagem lacunar, linguagem elíptica, lembra algo que esconde determinados termos, considerando um recurso inovador. Machado contraria o conceito de racionalismo dos realistas ao criar um discurso ambíguo e cheio de não ditos, não ditos. Tá aí a ambiguidade do cara, a falta de exatidão das coisas, ok? Deixando sempre uma brecha. Linguagem corrosiva, uma ironia fina, o humor sutil. Gente, o cara sabia debochar e parodiar como ninguém. Machado antecipa a linguagem corrosiva dos modernistas, ao criar um discurso que desconstrói a questão da própria ideologia que era vigente para a época. Amigo, eu sei, ele choca, ele é absurdo, ele é muito inteligente, como é que pode? Então você tem uma quebra, né, da estrutura linear. Você tem um enredo que ele não é linear. O que isso quer dizer? Nas obras de Machado de Assis, ele vem trabalhando de uma forma em que ele não segue uma sequência lógica das coisas. Porque o que é mais comum a gente estudar, ler vários livros, é que você tem o início, o meio e o final. Ele faz essa quebra, essa ruptura. Você tem, por exemplo, um cara como um defunto produzindo um livro, escrevendo. Isso é o início? Não, isso seria como, por exemplo, o final da história sendo voltada. Então ele tem flashbacks, ele tem literalmente ideias que ele vai relembrando da própria vida. Então eu quero que você entenda que isso é essa quebra, né, de linearidade da própria obra. Então ele fazia isso muito bem em vários livros. É um traço fortíssimo para ele. Ou ele já começar com algo que é do final, ou ele começar um início tranquilo e já trazer um meio mais tenebroso, voltando, um flashback e tal. E é engraçado, porque se você não tá atento à obra, você se perde, certo? Então, assim, é uma linguagem, em vários momentos, mais rebuscada. Ele é muito inteligente, então, assim, olha essas próprias temáticas, os temas que ele adorava colocar em suas obras. Vamos lá. Você tem, então, a questão do adultério. Você tem... O que é a questão do adultério, gente? Que é algo melhor pra gente citar do que o próprio Dom Casmurro, né? Essa história do traiu ou não traiu, mas não foi somente nessa obra, não. E em vários outros ele adorava colocar, satirizar a própria questão da burguesia e falar o quê? Você acha que só o homem trai? Não, as mulheres também. O cara queria enfiar o dedo na ferida de todo mundo. Então era literalmente uma função de desnudar as aparências sociais. Olha que chique. E aí a gente tem a questão da própria ambiguidade feminina. Você tem lá vários personagens como Capitu, Sofia, Conceição, Dona Severina, Rita. Tô citando obras pra você que literalmente ele trabalhou essa questão da ambiguidade feminina muito bem, tudo bem? E aí eu vou passando. Você tem algo que ficou muito famoso, a questão dessa visão metafísica, né? Relativista de todos os valores humanos. Então a dúvida em relação aos comportamentos humanos e sociais proporciona a Machado de Assis a relativizar a questão das atitudes do homem, aos valores sociais. Então, tudo isso gera a questão da autenticidade, é uma questão de conveniência, gente. É algo que é conveniente. Olha isso, é uma análise social que é feita, a questão do pessimismo, a visão niilista das coisas, né? Então decorre de sua visão cética do homem e da própria sociedade. Machado, o homem e a sociedade burguesa não abrem possibilidade de melhorar. Olha o que o cara diz, meu amigo. Ele diz que o homem é assim porque ele quer, porque ele literalmente ele não abre brechas para que haja melhorias. Olha isso. Então, você tem uma confusão entre a razão e a loucura. Por favor, o alienista, veja isso. Tem vários documentários que falam a respeito. Pesquisa, aproveita esse seu tempo. Então, Machado, ele ironiza os conceitos de loucura do século XIX. E nessa obra que eu tô citando pra você, ele faz isso muito bem, beleza? Meus amores, eu vou ficando por aqui.
Gostaria de dizer que foi um prazer imenso estar aqui pertinho de vocês. Faça as anotações de tudo, dúvida, coloca pra mim aqui nos comentários. Eu deixo um beijo enorme pra cada um de vocês, seus lindos.